A arquitetura de software não é algo que a gente instala na nossa máquina, não é um programa que a gente baixa, não é um framework que a gente utiliza. E um ponto importante que eu acredito que seja um caminho interessante é o quê? É você ler, né, todo esse conceito, todas essas pessoas que já têm ali uma certa experiência no mercado, que escreveram esses artigos e esses livros baseados em experiências que tiveram em outros projetos ao longo da sua carreira. E com isso, você criar ali o que você identifica também como arquitetura de software ideal para a tua aplicação e para a tua empresa, né? Então... Fala, Dev, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um PR aqui no canal da Rocket City. Eu sou a Dani Leão e hoje eu vou estar aqui respondendo algumas perguntas de vocês. E se você não sabe o que é o PR é aquele quadro de perguntas e respostas, onde vocês deixam as suas perguntas através de algum vídeo nosso, seja algum Code Drops ou algum PR também, e a gente responde aqui. Então, já deixando a dica, se você tem alguma dúvida, seja dúvida técnica, dúvida profissional que você gostaria que a gente respondesse, é só deixar aqui embaixo nos comentários. E uma outra dica também, coloca a hashtag PR, porque aí vai ficar mais fácil ainda da gente identificar perguntas que sejam pro quadro PR. E no quadro passado a gente teve com o Maicão respondendo algumas dúvidas de vocês. Ele falou um pouco sobre mobile first, desktop first, falou também algumas dúvidas sobre carreiras. Tá super sensacional aquele quadro do Maicão. Se você ainda não assistiu, corre lá para assistir também, que tá sensacional. E eu tô aqui e essa é a edição de número 62. Caramba, quantas edições já passaram por aqui, né? Quantas perguntas e respostas a gente já respondeu para vocês. E a gente fica muito feliz de ter vocês aqui conosco, tá bom? E a primeira pergunta que a gente vai resolver é do Constante. Eu estou há 2 anos trabalhando na área da programação. Existem inúmeras coisas que eu até acho bobo de se fazer quando preciso fazê-las, porém existem também N erros que eu tenho dificuldades em resolver. De uma maneira geral, existe alguma forma de melhorar isso? Detectar e corrigir erros mais facilmente? Bom, na verdade não existe uma fórmula secreta, né? Não existe nenhum manual que vai auxiliar a gente a detectar erros mais facilmente. Eu acho que o que vai determinar se você resolve, consegue identificar, é ali a tua vivência, é o quanto você conhece realmente do código, há quanto tempo você desenvolve, né? Claro que conforme a gente vai adquirindo ali uma maturidade profissional, a gente vai conseguindo resolver os erros mais facilmente, porque tem coisas que a gente já viu no passado e ali fica mais fácil de resolver. No começo da minha carreira eu tinha muita dificuldade porque eu estava começando, então eu não tinha ali muita vivência, não tinha também muito material. Só que conforme eu fui adquirindo essa minha maturidade, como que eu adquiri essa maturidade, né? Foi codando, foi desenvolvendo projetos. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer é que mesmo que eu não tenha ali um projeto realmente para atuar dentro da empresa, eu gosto de estar criando os meus projetos, né? Então, geralmente quando a gente cria esses projetos, a gente vai identificando, né? Todo projeto tem erro. Então, a cada erro, a gente vai conseguindo criar ali uma maturidade, conseguindo resolver de uma forma melhor. Então, eu acho que, embora não tenha uma receita pronta para isso, uma dica que eu dou é começa a codar, começa a desenvolver, porque cada vez que você codar, você vai ter ali novos erros, e esses erros vão fazer você se desenvolver mais facilmente nos erros aí futuros, né? E eu não acho que existem coisas bobas a se fazer. Porque eu falo que até nas coisas bobas existem erros que muitas vezes a gente fica ali 1-2 dias para resolver. E a próxima pergunta é do Matheus, ele diz o seguinte: fala sobre o Node.js 17 e as novidades que vieram nele. Bacana, Matheus. Bom, então o Node 17 ele foi lançado aí recentemente, né, no mês passado, em outubro, e apesar de ter sido lançado recentemente, né, apesar de já ter ali uma versão nova, 17, não aconselho colocar em produção porque ela ainda é uma versão de teste, então pode ser que tenha alguns pacotes ali que altere, pode ter alguma funcionalidade que foi inserida, mas que
de fato não vá para a versão final, né? Então é aconselhável você utilizar somente para teste, tá? Mas eu vi ali basicamente 3 mudanças significativas, além, claro, de ter alguns fixes, né? Algumas correções de alguns bugs, alguns módulos que foram descontinuados, né? Mas as 3 principais mudanças que eu vi foi a alteração ali da V8, né? Que ele foi feito um upgrade, e isso, claro, com certeza vai trazer ali uma melhora na performance, né? Teve também uma inclusão do OpenSSL 3.0, então acredito eu que já tem ali uma segurança maior também na utilização, né? Se eu não me engano, a versão que ele dava suporte era para 1 ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa por aí. Então a gente já tem esse upgrade também, e teve também uma alteração ali no módulo de readline, né, pra gente conseguir fazer a leitura dos nossos dados ali de uma forma um pouco mais performática, um pouco mais fácil, né? Então foram basicamente essas 3 mudanças, por enquanto, que aconteceram, né, nessa nova release aí da versão 17. E a próxima pergunta é do Daniel Vinícius. Ele pergunta o seguinte: os outros ORMs que não Prisma morreram no Node? Daniel, de forma alguma, tá? Vou falar a minha opinião. Eu acredito que, embora existam muitos frameworks, e claro, é bom a gente sempre tomar cuidado, né? Verificar se é um framework que realmente vale a pena a gente utilizar, mas eu acredito que há mercado sim, né? Existem equipes que, por exemplo, se adaptam melhor com a utilização do Sequelize, com Next, com o Type ORM, e existem outras que vão se adaptar também com o Prisma, e existem até outras que vão se adaptar melhor com nenhum framework. Então, assim, isso vai depender muito da empresa, do que a equipe ela busca ali, né, como necessidade. Eu tô gostando bastante de utilizar o Prisma, porque eu acho que ele tá vindo aí com bastante funcionalidade, né? Essa questão de a gente ter ali o Prisma Studio para a gente conseguir visualizar as nossas tabelas ali, o nosso banco de dados de uma forma muito mais fácil do que ter que, por exemplo, instalar uma IDE ali para a gente colocar o nosso banco de dados. Isso para mim é fantástico. A facilidade ali da criação dos nossos models, da criação das nossas tabelas, isso para mim facilita bastante. Então, assim, eu gosto bastante de utilizar o Prisma, mas não é porque eu gosto de utilizar o Prisma que para mim todos os outros frameworks eles morreram. Pode ser que, da mesma forma que o Prisma lá no passado, ele não tinha o reconhecimento que ele tem hoje, né? E o Type ORM ali, a gente viu que ele tinha ganhado um espaço maior. Pode ser que mais pra frente aconteça ao contrário, ou até que venha outro framework aí que vá me atrair mais, vamos dizer assim. Então, eu não acho não que os outros ORMs, eles morreram por causa de todas essas novidades. E o Matheus82, ele disse o seguinte: oi Dani, oi Matheus, me fala como eu faço para criar meu próprio banco de dados para que eu não tenha que ficar pagando um banco de dados. Eu não sei se você quis perguntar a questão de você ter que utilizar um banco de dados em produção, mas você não quer ter que utilizar isso, ou criar de fato um banco de dados, como criar um Postgres, um MySQL ou um Oracle. Se for essa questão de você criar um novo provider aí, né, um novo tipo de banco de dados, eu acredito que seja totalmente inviável. Totalmente inviável não, mas é meio que loucura você fazer isso. Agora, se você quer utilizar um banco de dados em produção sem você precisar pagar, você tem algumas opções, como por exemplo, utilizar um MongoDB, que ali já tem um Atlas, né, que você consegue ali criar um cluster para você utilizar de uma forma gratuita. Ou você pode, por exemplo, utilizar a AWS, que tem um período ali de 12 meses gratuito, e aí você pode criar uma instância e instalar um banco de dados ali, né? Existem também algumas outras opções, indo mais a fundo ali, procurando no Google, que talvez eu não aconselhe muito, mas eu iria por esses 2 caminhos, tá? E a próxima pergunta é do George Armando, e ele disse o seguinte: no Ignite usamos o Sentry para gerenciar erros e monitorar a aplicação. A minha questão é, em quais circunstâncias usar o Sentry ou Datadog, ou se são coisas diferentes? George, o Sentry, ele vai
ajudar basicamente na visualizações dos erros. Então, para a gente ter ali o monitoramento dos erros da nossa aplicação, ele vai servir super bem. Agora, o Datadog, além da gente conseguir monitorar não somente os erros, mas também ter ali um monitoramento dos nossos logs, a gente consegue ter as métricas ali, né, da nossa aplicação, a gente consegue ter uma visão do nosso servidor, então a gente consegue também ter um monitoramento do nosso servidor, né, de uma forma bem simples para a gente falar. O Datadog, ele é muito mais completo do que o Sentry, né? O Sentry, vamos dizer que ele é uma parte do que tem dentro do Datadog. Agora, se você quer explorar mais, não só a sua aplicação, mas também explorar o teu servidor, né? Ter ali um agent que vai ficar monitorando a questão de performance, de memória, de disco, enfim. Se você quer ter uma visão muito mais macro, né? Tanto para a sua aplicação quanto para o seu servidor, aí o Datadog, ele é o melhor caminho. E a próxima pergunta é do Bruno Castro, e ele perguntou o seguinte: como estudar arquitetura de software? Bruno, o que eu gosto de fazer é ler os materiais, né? Então eu gosto bastante do blog do Martin Fowler, que ele fala bastante sobre arquitetura. Tenho aqui comigo o meu livro de arquitetura limpa, do Robert Martin. Tenho também o livro de Domain Driven Design, do Eric Evans, né? E ali, o que eu costumo fazer? Eu leio, né, toda essa parte mais teórica, leio alguns blogs, leio alguns artigos também falando sobre essa questão de arquitetura, design patterns, né? E ali, claro, é importante a gente entender que tudo isso são conceitos, né? A arquitetura de software não é algo que a gente instala na nossa máquina, não é um programa que a gente baixa, não é um framework que a gente utiliza. São conceitos que juntos eles englobam ali a arquitetura de software, né? E um ponto importante que eu acredito que seja um caminho interessante é o quê? É você ler, né, todo esse conceito, todas essas pessoas que já têm ali uma certa experiência no mercado, que escreveram esses artigos e esses livros baseados em experiências que tiveram em outros projetos ao longo da sua carreira. E com isso, você criar ali o que você identifica também como arquitetura de software ideal para a tua aplicação e para a tua empresa, né? Então, para mim, como que eu costumo utilizar? Além de pegar todos esses conceitos, eu vou testando. Então, às vezes, o que eu vejo em um livro, eu pego e junto com outro livro, né? E vou juntando ali, vou criando a forma que eu identifico melhor para eu trabalhar, tá? Então, eu acho que seria basicamente isso, né? Ler, são leituras um pouco maçantes, mas que são necessárias para você conseguir entender o porquê que existe o Solid, o porquê que existem os design patterns, o que é uma programação orientada a domínio, né? Todos esses conceitos é interessante para você entender o fundamento de algumas coisas, mas para mim o mais importante é você ir testando e chegar ali, né, no que é importante, no que faz sentido para tua aplicação, no que faz sentido para o teu negócio e para tua equipe. E o PR de hoje foi isso, eu espero que você tenha gostado, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários e não esqueça de deixar aqui o seu curtir também, seguir a gente no nosso Instagram e se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima!